Provérbios capítulo 21, versículo 23. Eu vou ler aqui algumas traduções para a gente poder fazer um comparativo. A tradução Almeida Revista Atualizada diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. O que guarda a boca e a língua, guarda a alma de suas angústias. A tradução na linguagem de hoje vai dizer assim: se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Tem uma versão chamada Tradução Brasileira, que diz assim: quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Certo? E a tradução contemporânea diz assim: vigie suas palavras e controle a língua. Você salvará você mesmo de muita desgraça. Então vamos explicar o texto. Então vejam só. Quem guarda a sua boca e sua língua, guarda-se das angústias, né? Aqui a reflexão é em relação a importância das palavras, o cuidado com as palavras, junto relacionadas à atitude de sabedoria. Relacionada à atitude de sabedoria. Quando ele diz aqui, quem cuida, aí como a gente faz, a gente divide a explicação do texto em duas partes. A primeira parte do paralelismo, né, que é um método, e a forma como é composta muitos provérbios. Quem cuida da sua boca e da sua língua. Aqui o provérbio vai destacar a importância do cuidado com as palavras. E com a maneira que a gente expressa. Vou dar só um exemplo. Estou aqui com um copo d'água. Aí eu digo assim para a irmã Solange: pega aqui esse copo d'água. É uma forma de dizer. Pega aqui esse copo d'água. Eu falei a mesma frase, mas a minha entonação foi diferente. A primeira da entonação deu, por gentileza, pega aqui. A outra foi de imperativo, né? Mandando, e até de forma muito truculenta, assim, na forma de falar, entenderam? Então, dependendo da forma que você fala e a entonação que você dá, você pode trazer problemas. Então, o autor desse provérbio está dizendo que a gente não tem que se preocupar só com a palavra que a gente fala, mas como a gente comunica ela. Exatamente no exemplo que eu dei. Isso aqui, pega esse copo d'água aqui. Pega esse copo d'água. Eu disse a mesma coisa de duas maneiras. E se eu dissesse assim, pega esse copo d'água, já estou dando outra entonação. Né? E eu falei a mesma frase. Então, eu tenho que ter cuidado não só com as minhas palavras, mas com a entonação que eu vou dar. A forma como eu vou comunicar. E no caso, meus irmãos, a minha palavra é apenas a externalização do que eu estou pensando. É quando as pessoas conseguem descobrir o que a gente pensa, é quando a gente fala. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pode falar o que a gente não queria dizer, que às vezes a gente, no que a gente chama de ato falho, ou seja, eu não queria dizer aquilo. Aquilo saiu, e eu digo, meu Deus, não é isso que eu queria dizer. Eu falei de uma forma que deu a entender outra coisa. Não é? Estão entendendo até agora? Está entendendo, irmão Juvenal? Está entendendo, irmã Clarice? Tá? Então, cuidar da boca e da língua implica no quê? Em ponderar o que eu vou dizer. Pensar antes do que eu vou dizer. E se tem um problema que quem tem TDAH, como eu tenho TDAH, e muita gente hoje tem TDAH, que é transtorno de déficit de atenção
hiperatividade tem pensamento acelerado. Então o que acontece? Às vezes você vai falar uma coisa e atropela o raciocínio. Você tem que ter cuidado para você não falar coisa que não deve. Ainda tem mais essa. O raciocínio da gente é tão acelerado, irmão Juvenal, que eu estou pensando uma coisa aqui e de vez em quando aparecem outros pensamentos na minha cabeça. Às vezes de coisa que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui. Porque isso é de quem tem o pensamento acelerado, de quem tem TDAH. Né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o déficit de atenção é tanto que eu tenho que usar todo um instrumental para me manter concentrado. Porque qualquer coisa pode tirar minha atenção. Qualquer coisa pode tirar a atenção rapidamente. E aí você perde o raciocínio. Daqui que você volta, dá trabalho. E como eu já passei algumas situações que o raciocínio foi embora e não voltou mais, eu tive que arrumar formas, né, de me ajudar a manter-me concentrado. Ou pelo menos, se eu perder a concentração, eu saber onde eu parei. Para eu poder voltar e aí a minha mente lembrar e eu continuar o raciocínio. Então devemos cuidar de ponderar antes de falar, evitar palavras ofensivas. O exemplo do copo d'água. Disse assim, irmão Juvenal, pega aqui o copo d'água. É uma forma. Você olha para ele, pega esse copo d'água aqui. Ou pega aqui esse copo d'água. Eu já estou dando outra entonação. Não é, irmão Juvenal? Diferente. E se eu disser, pega esse copo d'água aqui, já estou dando outra entonação. A primeira foi pedindo, né? Solicitando. A segunda foi impondo, sendo imperativo. E na terceira, foi pedindo a colaboração. Pega aqui esse copo d'água. Então, são 3 formas diferentes de falar, certo? 3 entonações diferentes para a mesma mensagem. Então, a gente tem que ter cuidado com a boca e com a língua. Então, a gente tem que buscar comunicar-se de maneira respeitosa e construtiva. Tem que buscar se comunicar de maneira respeitosa e construtiva. E ele diz que tem uma consequência quando você não guarda a sua boca. Ou quando você não cuida daquilo que vai falar. Ele diz que vai trazer o quê? As consequências são angustiantes. A segunda parte do provérbio, que fala de guardar da angústia, ou, como diria noutra tradução, né, salvar-se de muita desgraça. Né? Muitas pessoas já perderam a vida pelo que falaram. Muitas pessoas. Eu conheço algumas. Não sei se os irmãos conhecem pessoas que perderam a vida pelo que falaram. Né? Perderam a vida pelo que falaram. Eu lembro que, eu acho que eu comentei aqui, eu vendo, passando assim na internet, reportagem, aí mostrou, diz que áudio, assassino, como é? Assassino do amante da mulher mata o amante por conta de um áudio. Por conta de um áudio? Aí eu fui ouvir o áudio. O rapaz que foi traído, descobriu o telefone do amante da mulher e ligou para ele. Mandou uma mensagem do WhatsApp para ele. Fulano, quer dizer que você está dando dedo em cima da minha mulher, você saiu com a minha mulher. Saí e vou continuar saindo, porque para um corno beijo, pouco castigo é pouco. Para um corno beijo que nem você, pouco castigo é pouco. Olhe, venha buscar a roupa dela, já que você fez isso comigo. Vou não, você além de todo, corno é besta. Resultado, o rapaz que ouviu isso, foi lá e matou o outro, com 3 tiros. Se o outro, que além de ser amante da mulher, já estava desmoralizando o outro, tivesse ficado calado, rapaz, acaba com isso, eu não fiz nada disso não, entendeu? Não tinha acontecido nada. Mas foi tripudiado de novo. A Bíblia diz que a gente não tem que
que apagar o fogo que fumega, ou seja, o foguinho está lá já quase apagando, você lá vai e apaga. Ou se não, machucar ainda mais a cana que está quebrada. No caso desse, ele colheu o quê? A morte. Pelo que falou. Pelo que falou. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas morrendo pelo que falam. Então, as palavras, elas são capazes de criar problemas. As palavras são capazes de criar problemas. Então, a gente tem que ter cuidado, que se ela é capaz de causar problemas, ela também é capaz de evitar problemas. As palavras também são capazes de evitar problemas. Então, é importante a gente ter o quê? Responsabilidade. E responsabilidade associada ao respeito pelo que vai dizer. Ser responsável no uso da palavra. Não achar que pode falar qualquer coisa. Se tiver problema dele, se ele estiver achando ruim, eu sou assim. E diz. Não importa o que vai acontecer depois, não importa o que aquela palavra vai fazer. E ainda tem mais um detalhe, ainda tem um ditado chinês que diz que as palavras são como penas de ganso num travesseiro quando você joga ao vento. Imagina alguém que sobe num prédio, irmão Juvenal, com um travesseiro de penas. Abre o travesseiro e sacode o travesseiro e as penas vão saindo. Alguém recolhe aquelas penas? Alguém é capaz de recolher aquelas penas, todas aquelas penas novamente? Ninguém vai mais conseguir recolher aquelas penas. A mesma coisa são as palavras que nós falamos. Não podemos mais recolher elas. Jesus diz o seguinte, que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Ou seja, tem que perdoar ilimitadamente. O que pode ajudar a amenizar o que você diz é o perdão. Não para quem falou, mas para quem ouviu. Não para quem disse algo, mas para quem estava com os ouvidos abertos e ouviu o que não gostaria de ouvir. Mas resolveu perdoar porque não quer fazer, como Paulo diz, carregar um cadáver todos os dias. Porque quando você não perdoa, você carrega aquela pessoa na sua mente. Carrega aquela pessoa na sua mente. Então, as palavras têm poder para libertar as pessoas e para aprisionar, ou para trazer problemas e evitar problemas. Então a gente tem que ser cuidadoso com ela. Veja só, a própria palavra de Deus diz que um dos frutos do Espírito, um fruto, tem vários, mas é um fruto completo. É o domínio próprio e a mansidão, associada à longanimidade. Domínio próprio, mansidão e longanimidade andam juntos. Devem andar juntos. A longanimidade naquilo que você ser longo para se irar e ser moderado no que faz. Quem é longânimo é moderado. E quem é moderado não consegue manter o equilíbrio. Mesmo em muitas situações difíceis de manter o equilíbrio. Mesmo em muitas situações difíceis de manter o equilíbrio. Tem situações na vida de cada um das pessoas, de nós, que nos impulsiona a fazer aquilo que depois a gente vai se arrepender. Nos impulsiona a fazer coisas que depois a gente pode se arrepender. E muitas vezes se arrepender. Meu Deus, por que eu fiz isso? Então, essa comunicação é importante que ela seja com moderação, que você tenha domínio próprio, que você cuide das suas palavras, porque você vai ser capaz de evitar problemas e conflitos. E aí é por isso que o sábio diz que você vai sofrer angústias.
como resultado daquilo que você diz. A gente sabe que toda comunidade, comunidade que eu digo, que todo ambiente que tem muita gente, tem aquelas pessoas que cuidam muito da vida dos outros. A gente sabe, todo canto tem isso, né? Essas pessoas, uma hora ou outra, vão trazer problema para elas. Porque elas cuidam da vida dos outros e vão dizer alguma coisa que não é verdade, podem levantar algum falso, podem criar alguma história, né? Por querer prejudicar o outro. Dizer que viu uma coisa que não viu. E aí cria problema. Né? Cria problemas. Por isso que Tiago lá diz na sua palavra, a língua é como um fogo, que ela destrói uma floresta. A língua destrói amizades, destrói relacionamentos. A língua destrói famílias. Né? Destrói famílias. A língua destrói ambientes que eram antes saudáveis e ainda não são mais. Então nós temos que refletir sobre esse poder das nossas palavras. Porque da forma que nós falamos, nós vamos poder proporcionar nosso próprio bem-estar. Porque se ele diz aqui que o que guarda a sua boca e a sua língua está guardando a sua alma das angústias, então, se eu quero ter um bem-estar na minha vida, eu tenho que ter controle daquilo que eu digo. Eu tenho que pensar bem antes de dizer algo. Mesmo quando, irmãos, a gente está sendo atacado. Mesmo quando a gente está sendo atacado. A gente tem que pensar bem o que a gente vai dizer. Porque até uma palavra nossa pode acender em nós uma ira. Até a palavra em nós acender uma ira. E aí você mesmo tomar atitude que você vai se arrepender depois. Né? Porque escuta o que alguém disse, aquilo vai acender a sua ira e você pode dizer alguma coisa que aquilo vai tomar proporções incontroláveis e que depois não tem mais o que fazer. Então, para a gente cuidar do nosso bem-estar emocional, a gente tem que se preocupar com a qualidade dos nossos relacionamentos, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente diz, pensar e ponderar, certo? Então, cuidado com as palavras, cuidado com como você se comunica, com a entonação que você dá, com o que você quer dizer, porque a gente sabe que tem muita gente que acha, eu falo o que eu quiser, né? A vida é minha, eu falo o que eu quiser, né? Quem quiser, que estiver incomodado, que vai embora, né? Assim tem gente diz isso, mas ele se esquece que alguma hora ele vai dizer alguma coisa a alguém que não vai gostar de ouvir e vai partir para cima. Então, ter controle próprio, ter moderação na linguagem, para que a gente possa ter uma vida harmoniosa.